noite a todos. É com uma satisfação imensa que nós estamos aqui, mais uma terça-feira, e hoje com a presença do nosso querido professor Wilson Tadeu de Carvalho Ecard, nosso convite. O professor Wilson é doutorando em Direito pela UF, já mestre em Direito também pela UF, é professor, né, de várias instituições, como a Universidade de Estácio de Sá, Unicarioca, e agora eu tenho orgulho de dizer que também professor da Veiga, do núcleo de toda a pós, a Veiga, né, que nós temos um núcleo de pós-graduação em Direito, em que eu tenho, né, a satisfação de ser a coordenadora geral, e ele hoje faz parte, como professor do nosso núcleo. Então, o tema do professor Wilson é o direito econômico e a economia circular nas cidades, novos rumos para um desenvolvimento sustentável. Um tema bastante interessante, então não quero me alongar, já passo a palavra para o professor Wilson. Boa noite, professor, mais uma vez, a palavra é sua. Quero também aqui, antes, agradecer a presença do nosso professor Eduardo Val, que está prestigiando aqui o nosso evento, que muito nos orgulha, e quero já até fazer um convite antecipado a ele, que eu sei que a agenda dele é uma loucura, mas seria uma grande honra a ABAME receber o professor Eduardo Val numa palestra aqui para a nossa associação. Então, já faço aqui um convite bem público para ele, para que a gente possa ter a satisfação de receber o professor Eduardo Val conosco. Vai ser um momento assim, de grande glória para a nossa associação. Então, professor Wilson, a palavra é sua. Ótimo. Muito obrigado, professora Fátima, pela apresentação. Quero agradecer a toda a diretoria da ABAME por confiar na professora Fátima em fazer esse convite e também, claro, o professor Eduardo Val, que foi quem proporcionou esse encontro, né? E hoje eu posso fazer parte, sim, também da UVA, com todo esse corpo que é bastante distinto. Eu fico muito feliz de estar aqui junto com vocês. O tema que foi proposto para que a gente pudesse conversar, ele faz parte do meu objeto de pesquisa que venho trabalhando desde o mestrado, né? Que é o tema da economia circular e sua relação com o próprio direito econômico. Por que isso, né? Tendo em vista que nós vivemos em uma sociedade em constante transformação, principalmente do ponto de vista dessa pós-modernidade que nós estamos vivendo, no momento onde a gente questiona bastante aquelas afirmações já consolidadas, né? A gente tem percebido, dentro do âmbito da pesquisa, que a questão ambiental, que antes era um mero acessório da nossa vida e sociedade, ela tem ganhado áreas de importância gigantesca, que faz com que nós tenhamos, é claro, que pensar e repensar tudo que nós temos construído ao longo do último século para esse novo século que se iniciou, claro, nessa virada de 2020 para 2000 para 2001, mas, segundo alguns autores, né, mais precisamente, 2020, né, onde nós tivemos essa grande transformação que nós estamos percebendo. Então, eu, claro, tenho uma apresentação aqui para compartilhar com vocês, tentando trazer a proximidade do meu tema para o âmbito, claro, do direito imobiliário, do direito das cidades, que vai dialogar de alguma forma. Então, o direito econômico, a economia circular nas cidades e os novos rumos para o desenvolvimento sustentável. Por quê? Porque a ideia de um desenvolvimento sustentável, onde nós vamos ter que conciliar, né? O crescimento, sim, dos nossos estados, dos nossos países, junto com o crescimento do próprio cidadão, sem dissociar de temas que são muito caros para todos nós, que estão presentes dentro da nossa Constituição e que são importantes para o desenvolvimento integral de todos nós, né? Tanto do Estado quanto da população. Dito isso, se nós pensarmos dessa forma, como é que isso tudo começou, né? Começou pela reivindicação de mais direitos sociais. A nossa história com o direito, com a ordem social, onde nós temos uma gama de direitos que faz com que nós possamos viabilizar um estado de bem-estar social, ela começa a partir do momento onde nós começamos a questionar, né? Nós começamos a pensar em uma sociedade um pouco mais igualitária. O estado de bem-estar social ele passa a ser exigido no momento onde nós percebemos que existia muita disparidade entre
as classes sociais. Então, o direito à educação, à saúde, à alimentação, lazer, trabalho, moradia, tudo isso começou a ser percebido como um direito inerente a cada um de nós. E a partir de que momento? Nós temos isso após o fim da Primeira Guerra Mundial. Temos constituições paradigmas, né? Tanto a Constituição mexicana de 1917 quanto a Constituição de Weimar de 1919 foram os grandes expoentes na luta pelos direitos sociais, que, como nós sabemos muito bem, não durou muito tempo, né? Nós tivemos um grande problema mundial, foram as grandes guerras que fizeram com que nós repensássemos uma vez mais. Se nós tínhamos um anseio pela questão social, pelo estado de bem-estar social, quando nós nos deparamos com a Segunda Guerra Mundial, nós vimos que aquilo que nós tínhamos pensado em 1917, 1919, não tinha ido à frente. E aí, um outro movimento pós-Segunda Guerra Mundial nos proporcionou repensarmos um pouco isso. Não foi nada fácil aplicar aquela evolução dos direitos sociais que nós pleiteávamos. A Constituição do México e a Constituição da Alemanha, dentro da República de Weimar, não deram a resposta suficiente àquilo que nós queríamos. E somente após a Segunda Guerra Mundial, quando nós tivemos o movimento do neoconstitucionalismo, um movimento importantíssimo para o desenvolvimento do nosso mundo como nós conhecemos hoje, que nós tivemos essa oportunidade de tentarmos evoluir um pouco mais enquanto sociedade. Como isso? Dentro do neoconstitucionalismo, a gente viu a força normativa da Constituição tendo sua primazia. Vimos uma positivação constitucional dos valores éticos que nós queríamos, né, desde lá das constituições sociais de 1917 e 1919, vimos de uma maneira mais robusta a partir do movimento do neoconstitucionalismo. Vimos também uma crítica ao legalismo, ao formalismo, numa prevalência, é claro, de princípios jurídicos, de princípios do direito, de princípios gerais, de normas principiológicas que iriam reger a nossa vida, que queríamos que tivesse valoração no momento em que houvesse a empregabilidade, no caso concreto. E, é claro, a ascendência, né, de um compromisso muito maior com o princípio da dignidade da pessoa humana. Essas preocupações é que nos fizeram caminhar um pouco mais enquanto sociedade. Coloquei aqui os exemplos da Constituição italiana, alemã, portuguesa e espanhola, e não posso deixar de citar, claro, a Constituição brasileira de 1988. A nossa Constituição de 1988, ela nos ajudou de uma maneira muito grande a avançarmos, a prosseguirmos enquanto a sociedade ideal que nós queríamos. É claro, de maneira perfeita, todos aqui, né, estamos dentro da mesma esfera, a gente sabe que não, né? Existem defeitos gigantescos, existem falhas robustas que impedem esse nosso prosseguir, né, essa nossa caminhada rumo a uma Constituição mais efetiva. Mas, no momento da consolidação dessa Constituição, nós, dentro do movimento neoconstitucionalista, nós surfamos um pouco a onda, né, dos grandes movimentos internacionais acerca da proteção do meio ambiente. Um exemplo disso, eu coloquei aqui para vocês verem, né, a reunião de Estocolmo de 1972, primeira grande reunião acerca do meio ambiente, e foi seguida, né, de várias outras reuniões, tendo o Brasil, inclusive, despontado como um grande host dessas reuniões, da Rio 92, na Rio +20. Nós, lá em 1988, pegamos o espírito desse movimento neoconstitucional e apontamos dentro do texto constitucional, que já possuía a grandeza e a firmeza e a força normativa que nós queríamos que tivesse, e incluímos diversos direitos sociais e, é claro, né, a maneira que nós entendíamos que seria possível viabilizá-los, construindo dentro da própria Constituição uma Constituição econômica, além da Constituição política e da Constituição social.
A gente pode dizer que dentro da nossa Constituição de 88 nós temos três constituições diferentes. Uma Constituição política, uma Constituição econômica, uma Constituição social. A política para desenvolver o caminhar do Brasil dentro de um Estado democrático de direito, a social em busca do estado de bem-estar social e a econômica de maneira a viabilizar tudo isso. Bom, a importância dessa Constituição para o desenvolvimento dos ideais que nós queremos nos dias de hoje, inclusive, foi tentar integrar tanto o Estado brasileiro quanto o seu povo. Esse desenvolvimento integrado do país e dos seus cidadãos busca valorizar exatamente a dignidade da pessoa humana. Como nós podemos ter um país deslanchando bem, né, se nós não fazemos a mesma coisa com o nosso povo? Ainda na ideia, aquilo que nós queríamos em 1988, né, nesse processo de redemocratização que nós vivenciamos ali a partir de 1985, com o fim da ditadura. Isso fica claro para a gente em diversos momentos, inclusive no preâmbulo da Constituição. Olha só como é que eu destaquei para a gente, né? Nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembleia Nacional Constituinte para instituir um Estado democrático destinado, nosso compromisso, a assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos. Claro, fundada na harmonia e comprometida com a ordem interna e por aí vai. Se nós buscamos, desde aquele momento, essa integração do Estado com o povo, é claro que toda a carga das discussões que nós tínhamos naquele momento vinham ou viriam a influenciar. Eu citei para vocês agora há pouco a reunião de Estocolmo, de 1972, mas posso citar outra, que é a reunião que realizou o relatório Nosso Futuro Comum, né, o relatório Brundtland, onde nós tivemos uma grande discussão acerca do desenvolvimento sustentável. O que ele quer dizer, né? Preservar os recursos que nós temos para o usufruto da geração presente e, é claro, da geração futura também. Isso foi em 1987. Nós estávamos ali na Constituinte discutindo como seria a nossa Constituição. E, olhando para ela, para essas discussões que estavam ocorrendo antes, a nossa Constituição acompanhou, colocando dentro dela preocupações para alcançarmos um estado de bem-estar social, mas também a maneira como nós faríamos isso. Esse compromisso de promover esse desenvolvimento que nós queremos já veio dentro do corpo da nossa Constituição. E é daí que nós temos rumos diferentes, né? A gente precisa ter um meio ambiente equilibrado, a gente precisa preservar a nossa forma de constituir os nossos acessos a direitos sociais, a gente tem que ter uma gestão correta, a gente tem que preservar nossos recursos naturais, nós precisamos ter que adaptar a nossa sociedade aos anseios dessa sociedade que está começando a emergir. Nós começamos o processo de saída do Estado moderno para um Estado pós-moderno exatamente no momento do nascimento da nossa Constituição de 88. A gente estava ali, começando a questionar esses grandes valores consolidados. A partir dessa época, estamos agora vivenciando isso de uma maneira mais firme. Mas, se nós pensarmos dessa forma, de que o Estado brasileiro tem esse compromisso político, social e econômico, a gente, forçosamente, devemos entender que o Estado somos, sim, todos nós, inclusive inclusive a iniciativa privada. Para efetivar aqueles valores, tanto no preâmbulo quanto no artigo 1º, no artigo 3º
no artigo 5º da nossa Constituição, no artigo 170, o capítulo que fala da ordem econômica e financeira, ou no título que fala da ordem social, para que nós consigamos alcançar isso, o Estado ele vai contar, sim, com o seu aparato do serviço público, mas não somente com ele. Setores da iniciativa privada também vão participar disso, porque, afinal de contas, o Estado somos todos nós. E, sendo todos nós vamos participar efetivamente para alcançar e não esperar somente o Estado providenciar tudo isso, porque essa é uma grande discussão, né? Eu dou aula de Direito Constitucional também nas universidades, e quando eu leciono exatamente o capítulo da ordem social e econômica, né, tem uma grande discussão. Mas, professor, são muitos direitos sociais, como é que a gente vai conseguir efetivar isso tudo? O Estado está sobrecarregado. Nós precisamos modificar tudo, né? E aí tem uma grande discussão acerca do Estado mínimo e do Estado maximizado. E os alunos, cada um ainda ali de maneira incipiente, pois são alunos da graduação, exprimindo, né, as suas experiências a partir do ponto de vista que eles têm de todo o cenário. E aí eu explico, né, que é uma obrigação do Estado, mas não somente dele, né? Todos nós devemos proporcionar esse alcance, cada um dentro da sua responsabilidade. Isso, afinal de contas, é o agir republicano, né? É o agir conforme o interesse maior do nosso Estado democrático de direito. Pois bem, sim, pode ser uma atuação de todos nós, mas também não posso me olvidar de afirmar que há um percentual significativo do poder público. Por quê? Dentro daquilo que nós observamos do neoconstitucionalismo, naquele movimento político, filosófico, que influenciou a nossa Constituição, não somente a nossa, nós percebemos que o Estado, sim, somos todos nós, mas o Estado, o poder público, possui uma grande responsabilidade no direcionamento das ações que vão culminar para atingir esse objetivo. Quando nós alcançamos o capítulo da ordem econômica financeira, nós observamos que a ordem econômica ela é fundada na valorização do trabalho e na livre iniciativa, olhando o texto do artigo 170, tem por fim assegurar a todos a existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes princípios. E tem uma relação grande, né? Eu destaquei alguns que são pertinentes à nossa discussão. A função social da propriedade, a livre concorrência, a defesa do meio ambiente, a redução das desigualdades regionais e sociais e a busca do pleno emprego. A observância a esses princípios, eles vão vir acompanhados da atuação do poder público. E aí eu coloquei aqui, né? Mas quem disse isso, professor? Quem disse isso foi um dos grandes juristas que nós temos no nosso tempo, né? Terce Sampaio Ferraz Júnior, quando ele fala da ordem econômica, no momento em que ela deve assegurar a todos a existência digna conforme os ditames da justiça social. O objetivo da ordem social é o próprio bem-estar social e a justiça social, devendo a primeira garantir que o processo econômico se oriente para que haja o efetivo bem-estar social. Não somente Terce Sampaio Ferraz Júnior, né? Mas muitos outros juristas caminham nesse mesmo sentido. Brincando, né? Colocando aqui o Arnaldo, né? A regra é clara. Todos nós fazemos parte, sim, do Estado, mas há uma responsabilidade maior que é do poder público, né? Que é do Estado. E onde que nós identificamos isso? Exatamente no artigo 174, porque como agente normativo e regulador da atividade econômica, o Estado exercerá, na forma da lei, as funções de fiscalização, incentivo e planejamento, sendo determinante para o setor público e indicativo para o setor privado. Isso vai ser importantíssimo daqui a pouco, quando nós chegarmos a trabalhar a ideia da economia circular. Não há como negar que a sociedade civil organizada, dentro dos setores produtivos, setores organizados, setores que fazem com que haja movimentação econômica
privada, eles vão seguir as orientações que o Estado apontar. E aí a ideia, mas, professor, isso é intervenção na economia, né? Isso não pode. Claro que pode. Está lendo aqui, né? O artigo 174 é bem claro. Não numa maneira ruim, pejorativa e degradante de interferir a qualquer momento, mas como agente normativo e regulador. É necessário regulação para que a gente possa alcançar os fins almejados lá na nossa Constituição também. E como qualquer outra Constituição. Né? Qual é o fim do Estado? O fim do Estado é promover o bem-estar social, um dos fins. Se o Estado deve agir dessa forma, o que a economia circular tem a ver com isso? A economia circular tem a ver com isso tudo no exato momento em que a gente percebe que nós não vivenciamos uma economia circular. A ideia da economia circular é nós termos um processo de produção, qualquer que seja o produto, a área, o bem a ser consumido, né? Que esteja dentro de uma cadeia que se retroalimente, uma cadeia de circuito fechado. E quando eu digo qualquer que seja o setor, de fato, qualquer que seja o setor, nós devemos ter, em busca daquele desenvolvimento sustentável que nós vimos agora há pouco, objeto das grandes reuniões internacionais acerca do meio ambiente, inclusive daquele relatório Nosso Futuro Comum, para nós alcançarmos aquela situação, aquele status, nós devemos observar como que nós desenvolvemos o nosso Estado. E aí, dentro disso, nós percebemos, ou vamos perceber, que vivemos dentro da ideia de uma economia linear. O que é economia linear, professor? É quando, acompanha aqui, né, os recursos naturais são extraídos, a manufatura, a produção, e depois o descarte, a disposição final, que se transforma em resíduos. Resíduos esses que não são efetivamente trabalhados. Eles são, a maior parte, no nosso caso aqui no Brasil, descartados de maneira irregular. Para ter uma ideia, né? Século XXI, ano de 2020, nós tivemos uma atuação da Secretaria Estadual do Ambiente no município de Saquarema, porque o próprio município estava descartando de maneira irregular os resíduos produzidos pelo município. Século XXI. Algo que a gente tem como orientação para que deixasse de acontecer há bastante tempo. Pelo menos desde 2010, quando nós tivemos a Política Nacional de Resíduos Sólidos sendo promulgada aqui no nosso estado, no nosso país. Pois bem, a ideia dessa economia linear, ela vem desde meados do século passado sendo trabalhada e modificada para um novo patamar. Lembrando aí os flamenguistas, né? Um outro patamar que a gente precisa. Não que eu seja botafoguense, só para deixar bem claro. Mas precisamos alcançar um outro patamar. Um patamar onde a gente precisa repensar a maneira como nós produzimos e consumimos, construímos, fabricamos tudo, toda a nossa relação, de uma maneira a promover um uso mais sustentável desses recursos. De que forma? A partir da sugestão do que eu tenho trabalhado, né, da adoção de um modelo de economia circular. Um modelo em que a manufatura, o consumo e o enriquecimento dessa produção ela ocorra de maneira fechada, né, no emprego dos materiais biológicos. E quando a gente pensa nos materiais técnicos, aquilo que é produzido, aquilo que não se decompõe de maneira orgânica natural, como que eu vou utilizar isso novamente dentro do processo de produção? Tem no próximo slide vocês vão ver uma imagem que é muito caricata. Se alguém ouviu falar em economia circular em algum momento, viu esse desenho, né? Que é um gráfico borboleta, que diz como que seria o funcionamento dessa cadeia de economia circular. Aqui na ideia do consumidor ou do usuário, né? O consumidor daquele produto que se decompõe, orgânico, e o usuário daquele produto manufaturado, né? Podemos perceber, não vou tomar muito tempo de vocês na interpretação, mas a ideia é que tudo que é consumido precisa voltar para
a própria produção de uma maneira a prejudicar cada vez menos o meio ambiente e promover a produção de outros bens a partir dessa composição. Por exemplo, aqui o biogás, na queima, claro, de maneira correta, né, no tratamento de maneira correta dos resíduos orgânicos. E tudo aquilo que for de material de produzido, de manufaturado, de maneira a voltar para dentro do mesmo ambiente de produção para que eu possa provocar a produção de um novo produto a partir das peças, dos dejetos, dos resíduos, daquilo que sobrar daquilo que foi produzido. Ficar em casa nessa pandemia, e eu vou compartilhar essa experiência com vocês, vocês devem ter vivenciado algo parecido, né? A gente, inevitavelmente, passou mais tempo em casa. E uma das coisas que eu passei a fazer um pouco mais com a minha esposa, né, foi assistir programas de televisão de reforma de casa nos Estados Unidos, no Canadá e por aí vai. Alguém sabe do que eu estou falando, né? A professora Fátima ali está nessa, né? E, como eu digo sempre para meus alunos, professora Fátima, desde que eu me formei em Direito, eu tenho um olhar crítico para qualquer situação da nossa vida. Qualquer situação da nossa vida. E aí, se eu estou no cinema vendo filme, se eu estou no supermercado, se eu estou assistindo televisão com a minha esposa, um programa desse, por exemplo, a gente vê nesses programas uma demolição completa da casa, várias vezes. E a gente não sabe o que acontece com aqueles resíduos, né, lá nos Estados Unidos. Mas eu fico pensando que aqui no Brasil, se nós, ao invés de destruir, desparafusássemos, né, e aproveitássemos aqueles materiais, nós teríamos uma empregabilidade muito maior do que o que parece que ocorre naqueles programas. Quem está falando da economia circular se emprega, inclusive, nesse setor, né? Se eu tenho ali a destruição, a demolição, eu não vou simplesmente pegar tudo e descartar no lixão sem fazer um reaproveitamento adequado daquele material para que eu possa empregar no próprio setor de construção civil. E isso, dentro da ideia desse programa de construção, vai ser reaplicado em qualquer outra situação. Um exemplo clássico, né, dos nossos celulares. Quantos celulares você teve nos últimos anos, né? Principalmente nesse apelo que nós temos de trocar sempre para o melhor do melhor, né? Do 10 para o 11, para o 12, por aí vai. Bom, enfim, a economia circular pensa nessa cadeia de maneira com que nós consigamos tanto promover um consumo um pouco mais consciente, ao mesmo tempo que a gente promove a proteção do meio ambiente, desenvolve a nossa economia e promove o crescimento não somente do Estado, como do cidadão. Mas, professor, e as cidades? Onde é que entra a cidade? A gente vai falar das cidades, porque o conceito de economia circular, como eu disse agora há pouco, se emprega a qualquer modalidade do nosso dia a dia, a qualquer setor da nossa vida, inclusive quando nós pensamos nas nossas cidades. E as nossas cidades, do jeito que nós conhecemos, elas não foram criadas, não promoveram o seu crescimento de maneira ordenada. Nós aqui, a maior parte, imagino, todos do Rio de Janeiro, né, se tiver alguém de fora, deve pensar aí na sua cidade. Aqui no Rio de Janeiro é um exemplo clássico disso, né? Nós temos alguns bairros, claro, efetivamente planejados, mas temos um crescimento completamente desordenado para diversas áreas da cidade, inclusive dentro das próprias áreas que foram planejadas anteriormente. Quando a gente fala de economia circular das cidades, né, ou em cidades, a gente está pensando numa nova forma do uso dos materiais que compõem a cidade, né? Do conjunto de serviços, do conjunto de obras que são necessárias para a formação de uma cidade. Existe uma fundação inglesa que tem se espalhado aí ao redor do mundo, que ela busca fazer com que as cidades percebam, os estados, né, percebam a necessidade de mudança dos modelos econômicos vigentes para o modelo de economia circular, que é a Ellen MacArthur Foundation, né? A Fundação Ellen MacArthur. E o objetivo dela é exatamente proporcionar uma discussão, um debate acerca do emprego da economia circular. E quando nós tratamos das cidades, o que a gente está pensando é em relação à moradia, mobilidade e o próprio desenvolvimento econômico. Como é que nós vamos conseguir morar
em cidades circulares se nós não deixarmos um modelo de economia linear como nós tivemos, que provou que nós não nos preocupávamos com essa questão. E a economia circular pensa. Então, a Ellen MacArthur Foundation, quando ela planejou, né, a economia circular nas cidades, o que ela estava tratando? Qual é a sugestão dela? Que as cidades adotem os princípios de maior mobilidade, né? Deixar as pessoas mais próximas do seu trabalho, fazer com que o material empregado não polua tanto o ar, para que a gente tenha um ar de qualidade. Isso não é brincadeira, né? A gente sabe que no cenário internacional a China é um grande exemplo de ar poluído, né? No cenário nacional, São Paulo tem um ar muito poluído. Nós vimos no início da pandemia, né, as fábricas deixando de produzir de maneira normal, né, grande produção, como as nossas cidades, o ar ficou muito limpo. Um dos grandes benefícios do emprego da economia circular nas cidades é a transformação daqueles terrenos que eram muito valiosos, quer dizer, muito dedicados para estradas, a eles serem repensados para se tornar espaços verdes de comércio, de escritórios, de moradias sustentáveis, para fazer com que o atendimento a essa preocupação nova da sociedade, de um comportamento mais benéfico ao próprio meio ambiente em que ela vive, ela vai fazer parte da preocupação também dos setores organizados da sociedade civil, mas também, necessariamente, da atuação do governo, para que nós possamos orientar a forma como a economia deve ser. Isso perpassa, inclusive, o próprio design das cidades, né? Como é que nós vamos construir as próximas cidades? Como é que nós vamos construir os próximos conglomerados? Isso é uma preocupação que está sendo discutida na academia em diversas cadeiras, em diversas ciências. Eu ouso dizer, né, que o direito tem chegado até tarde nessa discussão. Ela já tem sido travada pela administração, tem sido travada pela arquitetura, tem sido travada pelo próprio design, e o direito. Como é que nós vamos regular isso tudo? Como é que nós vamos proporcionar essa discussão? Como é que nós vamos alcançar essa economia circular do ponto de vista estatal? O professor Wilson, tem que ser estatal? Lembre-se sempre do artigo 174. O dever do Estado orientar a sua economia. Dentro disso, né, quais seriam os benefícios dessa economia circular às cidades? A gente tem cidades que vão ser mais próprias, mais prósperas, mais habitáveis e mais resilientes. Os problemas advindos da nossa vida de sociedade, quando nós tratamos de uma cidade circular, pensada de maneira orgânica, onde nós vamos ter o controle daquilo que é produzido, consumido e descartado, desde o ponto de vista da criação, do design do produto, do design da sua caixa, né, do seu invólucro, para o próprio consumo e a forma como eu vou descartar, pensando desde a alimentação até a construção de edifícios inteligentes, onde há o reaproveitamento de tudo aquilo que é natural. Então, esse é um benefício muito grande quando nós falamos da adoção da economia circular para as cidades. E se eu penso a economia circular desde essa perspectiva, como que o direito vai se relacionar? Eu citei agora há pouco para vocês a existência, né, da Política Nacional de Resíduos Sólidos, que ela é de extrema importância para diversos setores que lidam com o tratamento dos resíduos sólidos. Mas que é uma lei que, ao invés de ter o conhecimento de todas as pessoas, né, de ser trabalhada constantemente, nós temos essa preocupação, é uma lei que fica esquecida, né? Só quem lida com ela diariamente que conhece, que sabe que ela existe, sabe qual a importância dela. Mas nós precisamos pensar, dentro da ideia da economia circular, como que nós vamos fazer para efetivar essa circularidade, sim, em cidades, mas também dentro do próprio governo, também dentro do incentivo regional, do incentivo municipal, para que parte
da sua cidade funcione de maneira a contaminar positivamente aquilo que nós temos de melhor. A discussão da economia circular nas cidades, ela se torna importante quando nós verificamos alguns números, né? Afinal de contas, quando a gente exemplifica, né, com números, fica tudo muito mais fácil. A gente pensar que na construção civil, de uma maneira geral, no erguimento aí de prédios, de praças, da construção como um todo, muitos dos recursos naturais que nós temos são empregados nessa atividade. Olha só, uma pesquisa de 2004, né? Nem atualizada, não consegui pegar a fonte mais atualizada, né? Mas, dentro da pesquisa feita na virada do século, acerca da importância da adoção da economia circular, nós tínhamos, em 2004, uma utilização muito grande de materiais, materiais, recursos naturais, dentro da construção civil. Então, tem aqui, a título de exemplo, né, 50% de todos os recursos mundiais, 50%, destinam-se ao setor de construção, sendo que da energia, 45% da energia gerada é utilizada no aquecimento, iluminação e ventilação de edifícios. 40% da água utilizada no mundo, 40%, é destinada ao abastecimento das instalações sanitárias e outros usos dos edifícios. 60% da superfície da terra cultivável é utilizada em construções e 70% dos produtos derivados da madeira são destinados à construção de edifícios. Ora, esses números são preocupantes. Preocupantes por quê? Se nós utilizamos 50% de todos os recursos mundiais, qual é a nossa capacidade de restabelecer os sistemas de onde nós extraímos esses bens? Tem uma unidade de medida que se chama pegada, né? A pegada mundial da Terra, a pegada da Terra, né? Que ela fala que nós consumimos, em menos de um ano, todos os recursos naturais passíveis de se restabelecerem dentro do próprio ambiente. Então, quer dizer que a gente utiliza os recursos, a gente utiliza 1,5% dos recursos que nós temos a capacidade de recondicionar, de reconstruir. Isso significa que a gente tem um atraso muito grande e é uma preocupação de toda a nossa sociedade exatamente como é que nós vamos proporcionar aquilo que nós nos comprometemos lá no finalzinho do século passado. Como que eu vou promover um desenvolvimento sustentável onde eu consiga garantir, usufruir os bens, os recursos naturais na minha existência e para os meus filhos, para os meus netos, para os meus bisnetos? A forma como nós consumimos o mundo, ela é destrutiva e faz com que nós percamos essa possibilidade ou diminuamos a possibilidade dos nossos parentes, da nossa descendência, viver aquilo que nós vivemos. A título de exemplo, né, em outra pesquisa da Ellen MacArthur Foundation, até 2050, 3/4 da população viverá em cidades. Será que não é hora da gente repensar como elas serão? No sistema linear que nós vivemos, as cidades consomem mais 75% de recursos naturais. Naquela matéria de 2004, era 50%, 75%, é no estudo de 2014. Muito bem, tinha assim pesquisado. E elas produzem 50% dos resíduos globalmente. Resíduos esses que, dentro da ideia da economia circular, nós conseguimos tratar. Nós conseguimos reempregar no âmbito da construção civil. As cidades que nós queremos para comportar os 3/4 da população que viverá até 2050 precisam adotar formas inteligentes de aproveitar de maneira otimizada tanto o solo para servir como base de construção, mas também para produzir os alimentos necessários para
promover a proteção das fontes de água que estão ao seu redor, para que nós não tenhamos cidades, sim, complexas e muito bem estruturadas, mas sem nenhum dos recursos naturais que são necessários para a nossa vida na Terra. A economia circular ela oferece essa oportunidade de repensar como nós vamos produzir e usar as coisas que nós precisamos. Só que essa é uma discussão que ainda está muito distante de acontecer, pelo menos no nosso país. Daí vem umas perguntas bases, né, para todo mundo que trabalha com economia circular, né? As cidades são os locais em que a maioria dos materiais é usado e desperdiçado, e onde edifícios, veículos e produtos são consistentemente subutilizados. E se nós, no exercício aí de imaginação, se nós simplesmente eliminarmos os resíduos e a poluição das cidades, por princípio, né? Nós vamos fazer isso, é um compromisso dos governos, é um compromisso de Estado. E se mantivermos produtos e materiais em uso nas cidades e preservarmos o seu valor, aquela ideia da cadeia que constantemente se retroalimenta. E se nós regenerarmos sistemas naturais nas cidades e em seus arredores. Nós temos isso, professor Wilson? Claro que nós temos. Mas de maneira tímida, de maneira não comprometida com um bem maior, uma maneira que ainda não há garantias de que nós teremos, no futuro breve, a preservação de todos os meios, todos os recursos naturais necessários para a nossa sobrevivência. Eu prometo que eu estou chegando ao fim, né? Perto aqui do meu horário. Esse é o meu último slide. Eu coloco aqui, né, o que eu ouço bastante em algumas apresentações, né? Pessoal, isso é utopia, isso é sonho, isso não existe. No Brasil não vai acontecer, nós não temos essa disciplina. Eu posso te afirmar que nós estamos, sim, produzindo, proporcionando discussões sobre tudo isso que eu acabei de falar. Certeza absoluta. Te garanto que nós temos várias iniciativas pontuais do emprego da ideia da economia circular, né, dos seus princípios, em várias empresas do setor industrial e dos setores de produção. Cidades circulares, aqui no Brasil, nós ainda temos uma discussão muito tímida. E quando nós falamos em cidades circulares, nós pensamos em todo o funcionamento da cidade de maneira orgânica. É possível fazer isso? É possível. Trouxe aqui alguns exemplos. Em Pittsburgh, no Reino Unido, em Haarlemmermeer, na Holanda, na Varsóvia, em Bruxelas, vou te falar, em Portugal. Professor Wilson, talvez só cidades europeias, só primeiro mundo, né? Só cidades desenvolvidas. Como exemplo, sim. Mas eu vou falar que nós aqui no Brasil pensamos, sim, nós temos discussões ainda tímidas para a adoção da ideia de uma cidade circular. Nós temos o Chile como um grande expoente também aqui na América Latina, trabalhando a economia circular de maneira forte e tendo um próximo passo, pensar em cidades circulares, para que, dentro da ideia de contaminação, né, se eu tenho cidades circulares, para ter estados, para ter um país, é claro que é um processo lento, longo, mas que é necessário que nós possamos dar o primeiro passo. O primeiro passo partiu da sociedade civil organizada aqui no Brasil, mas a forma como nós vamos captar a atenção do poder público para, no exercício do seu direito constitucional, promover a orientação da forma como nós devemos prosseguir ou encaminhar a nossa economia, é um trabalho que faz parte também do direito. A partir do momento em que ele estuda como isso acontece, as suas implicações e, principalmente, as regulações necessárias tanto para o incentivo
como a própria fiscalização para nós alcançarmos um objetivo desse. Então, deixará de ser uma utopia, deixará de ser um sonho, mas sim uma realidade que eu digo, meus amigos, necessária para o nosso futuro. Não da nossa vida em si, né? Mas de toda a nossa descendência que precisa dos recursos tal qual nós precisamos. Okay? Muito obrigado, professora Fátima. Mais uma vez, obrigado a toda a diretoria da ABAME por me convidarem, poder falar um pouquinho do meu trabalho. Então, meu contato de e-mail. Sei que a professora Fátima compartilhou aí também meu LinkedIn. Né? Fiquem à vontade para entrar em contato comigo. E, mais uma vez, foi uma satisfação gigantesca. Professora Fátima, eu te devolvo a palavra. Muito obrigada, professor Wilson. Eu estou aqui atenta, encantada. Eu posso resumir, né, a satisfação dos nossos associados com as palavras do nosso ex-presidente, doutor Juarez Ferreira Clemente. Ele escreveu: parabéns, Wilson Tadeu. Sua palestra está sendo assistida por mim com muito prazer e encantamento. Eu acho que, com as palavras do nosso ex-presidente, nós estamos aqui resumindo a nossa satisfação, nossa alegria. É um tema bastante interessante, rico de detalhes, foi o que eu, inclusive, também comentei aqui no chat, né? É uma palestra muito rica de detalhes, de informações. Então, eu acho que, com certeza, todos os nossos associados, eu gostaria aqui de ler cada comentário, mas estou aqui atenta ao relógio, que eu não quero, de forma alguma, que o senhor entre atrasado na sua aula, que será às 19 horas. Então, eu até peço a todos os associados, os presentes aqui, que queiram fazer alguma pergunta para o professor Juarez, que mande por e-mail da BAME, e eu me comprometo em encaminhar para o professor, tudo de modo que ele possa entrar com tranquilidade, possa um pouco tomar uma água, descansar, nem que seja 3 minutos, que já faltam 5, para a nova jornada da sua aula. Então, só tenho a palavra agradecer muito, muito a sua presença aqui com a gente, o seu carinho. Você é um professor extremamente didático, claro, fala de uma forma muito agradável, né? Isso é muito bom. Então, já visualizei aqui até alguns alunos meus aqui, a Sandra, que está presente, em nome da Sandra, declino aqui falo em nome dos outros e dos nossos associados. E só quero agradecer, vou passar a palavra para o nosso presidente. Ele tinha caído na internet, não sei se ele está presente, se ele conseguiu retornar, nosso presidente, doutor Sidney. Estou aqui, firme. Voltou. Então, Sidney, vou passar a palavra para o seu encerramento final, porque o professor tem que sair agora para assumir a sala. Quero fazer um agradecimento especial para o nosso professor Eduardo Val, por ter ficado com a gente aqui todo esse tempo, né, prestigiando a nossa associação, e já fiquei feliz, porque ele também já se comprometeu de vir, assim que tiver um tempinho na sua agenda, também falar aqui para nós e nossos associados. E agradeço a todos. Passo rapidinho a palavra, e eu gostaria até já de dispensar o professor Wilson, que tem que entrar agora, viu, Sidney? Fala rapidinho. Eu vou agradecer ao professor Wilson, dizer que as portas da BAME estão abertas e todos só elogios à sua palestra. Desejo uma excelente aula para o senhor que segue e quero agradecer a todos aqui presentes, lembrar a presença do presidente do Conselho Deliberativo, doutor Pedroso, os demais presentes aqui, doutor Juarez, já citei, doutora Nancy, doutor Emílio, a doutora Sula, agradecer a Fátima, o professor mestre Wilson Tadeu, riquíssimo de informações aqui para a gente, um tema muito atual. Deixar um agradecimento especial ao professor Eduardo também, que já se comprometeu a nos brindar com a palestra, desejar mais uma vez excelente aula, desejar a todos também saúde e paz, e até a próxima, se Deus quiser. Muito obrigado. Obrigado a todos. Obrigado, professora Fátima. Obrigado pelas palavras. Uma boa noite a todos. Boa noite, obrigada a todos. Boa noite. Tenham um bom descanso. Se cuidem. Olha o biscoitinho. Com certeza. Amanhã eu vou tomar vacina, Sidney. Opa, toma logo nos 2 braços, assim, fica Pois livre. é. Tchau, obrigada. Emília, aquele abraço. Guilherme, tudo de bom. Doutor Francisco Souto, aquele abraço. Saúde também.
Um abraço, Sidney. Boa noite a todos e parabéns novamente. Um abraço, Sidney. Juarez, muita saúde. Um abraço Saúde. forte. Fátima, um beijão, hein? Nancy, um Um beijão. abraço, querido. Desculpa Tchau. ter sido corrido, assim, a gente Não, não mas foi pôde assim, falar sim. muito, mas foi ótimo. Graças a Deus, mais uma palestra. E fiquei muito feliz de estar aqui com vocês essa noite. Eu quero ver Grande depois. abraço. Nancy anotou tudo ali, depois eu vou pegar a cola. Ela anotou tudo. Tá ótimo. Um grande abraço, gente. Tchau. Boa noite a todos, hein? Saúde e paz. Até a próxima. Ô, Juarez, querido, um beijo grande. Beijo, querido. Tchau. Tchau.